Estrutura complexa, senhores. Quaternos, octônios e o que tem além deles. O que além deles se definem, né? Ou seja, será que ainda forma um anel ring, né? Enfim, boa noite, senhores. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou tratar hoje de um teorema bem interessante e bem importante, inclusive. Nós vamos hoje provar o teorema de Adams, chamado teorema de Adams, que eu vou especificar aqui para vocês. Vou tratar do teorema e vou provar de uma maneira bem interessante. Não existe muito conteúdo aqui na internet em relação ao teorema de Adams, fora, claramente, levando em não consideração os artigos científicos publicados, que muitas das vezes partem de um viés mais cosmológico e até mesmo de álgebras normadas para especificação e ligação, mas o Adams provou até mesmo de uma outra maneira, não necessitando necessariamente apenas de álgebras normadas, porque se você apenas para em álgebras normadas, você não prova completamente o teorema de Adams, você apenas traz um complemento a mais do que é uma álgebra normada e qual é o limite dessa álgebra normada, tá certo? Então eu vou trazer aqui essa concepção, tá certo? Eu vou trazer essa concepção sobre o que é o teorema de Adams e o que ele especifica e como que o teorema de Adams ele vai fazer uma conexão com álgebras de Lie e consequentemente ele vai fazer uma conexão com os símbolos de Christophers, que é muito importante principalmente quando você vê relatividade geral, geometria diferencial, é bem interessante, eu vou ver, e vocês vão ver, eu vou especificar a forma como você pode interpretar também essa questão. Então, o que diz o teorema de Adams? O teorema de Adams, como vocês estão vendo aqui na tela, o enunciado 1, depois eu vou trazer o que significa essa representação da limitação, que é mais pro final do vídeo. Mas o teorema diz o seguinte: Sn é dito paralelizável se existe n campos vetoriais, ou seja, fibrados tangentes, né? Eu estou especificando o que são esses campos vetoriais. Fibrados tangentes são campos totais, gerais, tangentes, que geram, ou seja, linearmente independentes em cada ponto. E apenas S1, S3 e S7 são paralelizáveis. Isso aqui é um teorema muito forte, na minha opinião. Prová-lo foi um pouco difícil. Passei uns dias aí desenvolvendo e eu consegui para trazer aqui para vocês. E é bem interessante como ele faz essa conexão. Uma conexão não só geométrica, mas algébrica, né, também, né? A estrutura de ring, né? Como é que eu posso representar? E a chegada, porque a gente trabalha tão longe, especificamente, eu falo a maioria das pessoas com o conjunto dos quaternos e dos octônios, que praticamente fica inacessível sempre. O que são, né? Exatamente essa estrutura. É claro que pessoas que trabalham com partículas microscópicas, física quântica ou até mesmo astronomia e etc, né? Vão lidar claramente com conceitos muito abstratos e, consequentemente, com números complexos, né? Enfim, até mudança de cores, enfim, eu poderia expandir quais seriam as suas aplicações, mas o que eu quero trazer aqui é uma apresentação mais matemática aqui do termo. Então, vamos prová-lo, eu vou começar provando aqui para vocês, certo? Então, como é que se prova esse teorema? Então, primeiramente que eu queria aqui representar é sobre o campo S1, S3 e S7, exatamente o que a gente vai representar. Então, o primeiro caso que a gente tem que ver, eu não vou provar isso aqui, um caso de homologia, que o determinante, né, ou seja, existe o determinante de ΔF, ΔXi restrito efetivamente a Rn mais 1, que a gente chama isso aqui de um simplex, existe um isomorfismo do determinante de ΔG ΔYi restrito a Sn menos a esfera, né? Isso aqui a gente até chama de um delta simplex. A gente está trazendo uma triangulação para o meu espaço. Eu vou explicar depois em outro vídeo essa naturalidade do surgimento do determinante. Então existe isso aqui. Então isso aqui vai me corresponder efetivamente que é Rn mais um isomorfismo com Sn menos a esfera. Então você percebe que um exemplo clássico é que S0 seria um R1, S1 seria um R2, enfim. Eu tô menos claramente menos o zero aqui, senão o determinante dá tudo zero por conta da sua formação e eu não ia criar base, tá? Mas existe. Enfim, é uma prova mais generalizante que eu pego um π, vai de Rn mais um para Sn. Você prova que existe essa base. E depois a inversa, você percebe que Sn vai em R
E aí depois vai em Rn mais 1, né? Isso aqui seria uma restrição, né? Então é como se a dimensão de Sn em relação restrita a Rn mais 1 seria n menos 1. Ou pelo menos, né? Ou seja, se estou em Rn, eu estou avaliando em Sn menos 1, tá? Mas eu vou avaliar em Rn mais 1 porque é a definição clássica quando a gente está falando de um simplex, né? De um simplético. E aí causa claramente triangulação. Então, dado isso aqui, existe esse isomorfismo. Beleza, então o primeiro caso que a gente vai avaliar. E lembrando que paralelizável existe um fibrado tangente em todo e qualquer ponto. Ou seja, se eu estou trabalhando, por exemplo, em S3, vai ter 3 campos. Ele vai preencher em cada ponto 3 campos de fibrados tangentes. Tá? E esse teorema é muito forte. Né? Então, eu vou mostrar aqui. Então, a segunda forma que a gente vai utilizar é que é a função f de t integral. Tem uma outra versão dela, tá? Eu vou até colocar 2 elevado a n, quero sobre imagem de t pi dt. Tá? Mas eu vou restringir só a integral de 0 a r de quero imagem de t pi dt. E por que eu vou utilizar isso aqui? Antes de eu utilizar isso aqui, eu só vou mostrar que, dado essa definição, eu vou trabalhar com campo vetorial e claramente vector space, né? Espaço vetorial. Campo vetorial e espaço vetorial. Então, se eu pego um ômega que pertence a ômega k de R, n mais 1. Isso aqui é um gama de definição Rn mais 1. Isso aqui claramente fica Rn mais 1, né? Alternativo. Lembrando que HK. Isso aqui é o somatório de SGN sigma. Sigma FK. Eu não vou desenvolver esse termo. E eu pego um X, que é um campo vetorial, pertence às classes X e U, que U é um aberto em S. Certo? Então, quando eu faço o somatório desses campos, é claro, né? Eu vou reduzir isso a uma álgebra, né? Eu vou reduzir isso a uma álgebra normada. Isso aqui vai ser ômega x em geral, né? Vou escrever assim, em geral. Esse Sn poderia ser qualquer U, tá? Mas em geral, vai ser somatório de um ômega que vai ser... já estou usando ômega, né? Eu vou usar lambda. Lambda que é igual ao somatório de ômega x, que vai dar o delta de Kroner. Para 1 ci igual a j, 0 ci de j. Então, eu vou ir de um vector field para um vector space. E aí, sendo vector space reduzido a vector space, eu posso trabalhar com duas coisas. Ou vou trabalhar com elementos, ou vou trabalhar com álgebra. Depende. Uma álgebra, especificamente falando aqui, como a gente está trabalhando em ômegas, uma álgebra graduada. Então é isso que a gente tem aqui em geral, certo? Então, dado isso aqui, essa definição, a gente continua aqui, tá? Então eu vou reescrever a fórmula, f de t integral de 0 a r, quero sobre imagem de t, ou seja, esse t depende de uma parametrização dentro, pi dt. Por que eu vou usar essa fórmula, tá? Primeiramente, esse pi, esse dt, primeiramente, qual é o pulo do gato aqui, né? Eu estou usando uma definição de cohomologia, né? O núcleo sobre a imagem. E estou integrando de 0 a r. Então, eu vou variar o f de t. Por quê? Porque fibrados tangentes são campos tangentes. Então, toda e qualquer parametrização que eu vou fazer em cima de Sn, eu vou dividir o núcleo sobre imagem parametrizando ela. E o que eu vou querer é que cada parametrização seja, entre aspas, sempre uma constante. Ou seja, não importa a parametrização geral do meu campo. Vai ser sempre... Eu vou poder escolher qualquer uma, que qualquer base vai ser preenchida. E isso é uma forma de ser paralelizável, né? Eu escrevi o pi porque justamente depende, né, do cochete de Lie, que ele é comutativo, né? Eu sei que ele mede a não comutatividade, mas ali ele está medindo o pi, né? Então, em outras palavras, seria o 0 até r do núcleo sobre a imagem de t, cochete de Lie, x de j, dt. Tá. Enfim. Bom, dado isso aqui, eu vou começar então a calcular.
tá? Então eu vou poder reduzir esse núcleo imagem sobre elementos do meu espaço, por exemplo. Então eu vou trabalhar, por exemplo, com S0 e S1. S1 e S0 vão ser a mesma coisa, por conta da parametrização que eu vou trazer geral. Então aqui vai trabalhar com R1 e aqui efetivamente vai trabalhar com R2. Então a primeira coisa que eu vou derivar é f' de t. Vai ser integral de 0 a r. Aqui vai ser o núcleo linha sobre imagem menos um núcleo sobre imagem linha sobre... Vou escrever o produto interno imagem pela imagem. E dt. Bom, dado isso aqui, eu vou fazer a parametrização. Vou chamar de gama. Gama vai ser t, gama de t. E vou chamar de lambda. Então isso aqui vai ser a minha imagem. E indo para o meu núcleo vai ser t, x, a norma de x. E a gama de t, y, a norma de y. E eu vou querer que isso aqui tenda a zero. Então vai ser f' de t. Vai ser igual a integral de 0 a r do limite de x e y tendendo a zero. Porque é como se fosse representação de pontos. Eu sei que y está função de x. Então, o que fica bem claro aqui? Que eu vou reescrever então aqui. Sei que a minha letra pode estar um pouquinho feia, mas para não ficar tão cansativo aqui para vocês. Pi dt. O que isso aqui é igual? Então vocês percebem que a imagem, desculpa, o núcleo tendendo a zero, não tem problema. Então vai tender a zero. A norma não é zero, eu estou tendendo o ponto a zero. Então isso aqui dá zero. Certo? Dando zero, tranquilo, né? Porque isso aqui seria o núcleo. Só que perceba que a parametrização do núcleo depende de t. Então vai sobrar o ponto também, né? Então aqui vai ser, por exemplo, a gama linha e a outra parte vai ser zero. Então isso aqui vai ser zero também. O que isso aqui fica? Isso aqui fica R. Então perceba que deu uma constante e deu zero, que eu vou querer R. Então o meu espaço S0 e S1 são paralelizáveis. Beleza. Agora eu vou para... E aí depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês por que S0 e S1 são por um sentido de simples de Christoffel, mas eu vou mostrar depois, mais para frente, que é um caso, portanto, por conta de permutações. Certo? Então, continuando, vai dar... Então, a continuação vai ser o seguinte. Eu vou analisar agora, analisamos em S0 e S1. A gente vai analisar agora o próximo tópico em S3. Certo? Que aqui que vai ser a continuação da análise geral. S3 vai ser reduzido efetivamente em R4. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que eu já vou escrever as parametrizações. Então, vai ser gama de T. Vai ser gama, então vai ser aqui o V e aqui o inter V. Porque eu estou criando um espaço, né? Eu tenho U e eu estou fazendo o meu espaço de fato, usando o meu espaço de plano cartesiano, tá? E a minha parametrização, e aqui é a imagem, e o núcleo vai ser o x inter x, v, y, norma de y, e aqui vai ser o inter v, x inter y, e a norma. Beleza, agora eu vou colocar em a f' de t, integral de 0 a r, certo? Do quer linha da imagem menos, né? E isso aqui eu já vou colocar o limite. Só que vocês vão perceber o problema que vai dar. Limite quando x inter y vai a zero. Quer linha sobre imagem menos eu quero sobre imagem linha sobre imagem e dt. Percebam uma coisa. Quando eu tendo isso aqui a zero, de fato o núcleo vai a zero, não tem o menor problema em relação a isso. Aqui é o núcleo. Isso aqui vai a zero. O que sobra? O quer linha. Só que o quer linha, beleza. X, tanto a parte de x e y vai a zero, porque sobra o ponto. Só que a questão é, e aqui? Porque agora eu já estou mexendo com vetorial. Eu já estou mexendo nesse espaço aqui de ômegas. Então eu vou ter que ver o que vai acontecer aqui. Eu vou ter que diferenciar essa parte. Então vai ser o quer restrito a z, essa parte z, né? Tô chamando essa parte de y, x, y, z, né?
Então vai ser igual inter v, x inter y, não é inter, né? Desculpa, eu tô usando inter, mas é vetorial, né? Ou exterior, né? O exterior v, x exterior y e a norma aqui. E aí eu vou diferenciar, só que eu posso reescrever isso aqui de uma maneira diferente. O IV é parametrização, então eu vou escrever assim, determinante de g de t, isso aqui é um determinante de g, isso aqui é a raiz do determinante de g, certo? Que isso aqui eu posso reescrever como um determinante. E agora eu vou diferenciar, que é a linha de z. Lembrando que eu não posso cortar isso aqui não, tá? Porque é diferente, isso aqui, x, né? É diferente da norma. Então eu vou diferenciar. Então a diferenciação vai ser do determinante, então vai ser traço. Não sei se vocês lembram. Aqui vai ser traço de... vai ser inverso de t, g' de t. Determinante de g de t, determinante de g. Menos determinante de g de t, traço, né? Do g inverso, g', determinante de g. E sobre determinante de g. Então isso aqui vai ficar que é linha de z, que vai ser separando, vai ser então, vai ficar determinante de g de t, lembrando que eu estou considerando isso aqui a zero, porque não faz sentido ser a zero, que de fato buscando uma base, isso é avaliar em zero, determinante igual a zero, não faz sentido algum, porque aí eu estaria falando de uma base que é linearmente dependente, e o enunciado do teorema já diz que, obviamente, uma base, ela gera vetores no espaço linearmente independentes. A própria definição de base, isso aí é em álgebra linear 1. Determinante de g de t, ou introdução, enfim. E um livro muito bom, inclusive, que vocês podem ver, é do Elon, tá? Elon Lages tem um livro dele muito bom, inclusive, eu recomendo demais que vocês assistam, tá? Então isso aqui vai dar determinante de g de t, traço de g' de t vezes g' de t, desculpa, que é inverso, menos o traço de g inverso g. E aí que entra a questão, em dois casos. Eu quero que isso aqui dê zero. Se isso aqui dá zero, o que isso aqui significa? Que eu quero forçar isso aqui a zero. Não é que o determinante é zero, mas o que isso aqui tá me dando? Que o traço de g, isso t vezes g' de t, é igual ao traço de g'. E aí isso aqui, galera, me lembra muito um colchete de Lie. Porque isso aqui eu posso reescrever como dois somatórios de ij, de x, θ, x, vou chamar assim, x i l, x k j, como del θ l del xi, menos del θ k del j, xj. Porque eu traço o somatório da coluna principal, né? Desculpa, da coluna da diagonal principal. Então isso aqui, o que isso aqui dá? Que eu forço um zero. Então se isso aqui dá automaticamente um zero, isso aqui tem uma cara de um colchete de Lie, xi, xj, que dá igual a zero. E o que isso me força a pensar? O que isso é como definição da álgebra de Lie? Isso aqui, na verdade, vai me levar a um grupo abeliano. E todo grupo abeliano é um grupo comutativo. Então, o que isso me confirma? O que isso me afirma? Que, com certeza, S0, R1 é comutativo e S1, que é R2, é comutativo. Aí você poderia pensar, mas todo R é comutativo porque a gente tem a propriedade Rmod igual a mod R. E de fato, só que tem uma questão. Eu não posso que isso aqui seja mais. Porque se isso aqui é mais, é um problema. Só que o que eu tô mexendo? Eu tô mexendo com coisas exteriores. Derivadas exteriores. Então tem uma propriedade que tem F exterior G igual a menos 1 KL, que é um ponto aqui. G exterior V. Exterior F.
Lembrando que F pertence a AK de M e G pertence a AL de N. Só que perceba, se F exterior G é igual a G exterior F, isso aqui, me referindo que isso aqui é par. E se eu tenho F exterior G menos, tá certo? Menos G exterior F, isso aqui é ímpar. Então, se dá ímpar, isso aqui dá mais. Então, se isso aqui dá mais, claramente nunca vai ser zero. A não ser que o determinante dê zero, mas isso aqui não pode ser porque eu estou buscando uma base que geram vetores linearmente independentes, a própria definição de base. Então, beleza. Então, o meu único grupo tem que ser é par, remetendo a R2N. Todos os R2Ns. O que significa que R2N menos 1 ou mais 1, enfim, depende de como você quer definir, não são paralelizáveis. E esse aqui são. Mas não quer dizer que são que preenche todos os pontos. Existe uma base que é paralelizável, mas não é uma base global. Então agora a gente vai ter que... Será que R2N existe para toda e qualquer base? Essa que está a nossa questão aqui. Será que isso aqui existe para toda e qualquer base? É isso que vem a pergunta. Então, se a gente fosse pensar S0, obviamente, uma coisa que para prestar atenção é que eu estou indicando R2N, claramente aqui vai indicar S2N menos 1 para ímpar, né? Então, vou avaliar S0, S1, que tem a mesma parametrização, né? Então, por isso que eu posso comparar. Então, agora o próximo seria S3. E desculpa, galera, que na verdade era S2 aqui, né? Eu já pulei, né? Aqui na verdade era S2 avaliando em R4, tá? Me desculpem, na verdade eu fiz certo pensando aqui, mas na verdade aqui tinha que ser S2 R3, tá? Aí tá certo, aqui teria que ser S2 e R3 pra gente cair no outro caso. Eu acabei partindo longo demais. Então, dada essa conclusão, S4 já não poderia ser, porque eu tô lidando com coisas pares. Só tem que ser coisas ímpares. Então, S5 é tu tem que avaliar. S6 não pode e assim por diante. Só que será que existe uma limitação? Porque o teorema diz para S1, S3 e S7 só, né? Então, a gente tem que pensar. Então, em outras palavras, então o primeiro caso é para um colchete de Lie x e xj comutativo igual a zero. Comutativo. Então, se é comutativo, todo R em cima do próprio R, R mod igual a mod R, é comutativo. Então, eu vou avaliar, por exemplo, a gente tem a certeza que S0 e S1 são. E todos os outros que são pares, né, em S, né? Lembrando que é par, que não pode, e aqui par pode, ímpar não pode aqui, né? Que é o contrário por conta das definições. Então, isso a gente tem a certeza. O que a gente não tem... o que a gente não tem certeza, existe S3 base, mas a gente não sabe se existe uma base geral. Esse é o nosso maior questionamento. Será que existe uma base geral? É isso que a gente está tentando achar. Só que essa base geral não vai ser comutativa. Então eu vou ter que avaliar com outro ângulo. Então isso aqui não pode ser... isso aqui não pode ser comutativo, mas vai dar zero. Ou seja, as outras propriedades eu vou avançar e não vai dar zero. Então não pode cair numa álgebra de Lie. Em álgebra de Lie a gente cai tanto para R e, por exemplo, C, que são álgebras comutativas. Então eu vou cair numa coisa que não é comutativa. Então como é que ficaria essa representação? Por que isso aqui se parece tão bem? Por que eu posso correlacionar podendo dar zero, mas não respeita uma álgebra abeliana? Isso aqui. Vou chamar de... E aqui é o terceiro passo de DI, VJ, del I, VJ, menos o símbolo de Christopher IJ, e eu vou chamar de LVL. Tá. E aí a gente caiu nisso.
Então, será que isso aqui poderia ser um símbolo de Christophers? Porque o símbolo de Christophers, claro, existe uma propriedade de simetria, por exemplo. Mas isso aqui não quer dizer que isso aqui é comutativo. É apenas uma representatividade de simetria do símbolo de Christophers, tá? Só que o que é o símbolo de Christophers? Então eu vou provar aqui o que é o símbolo de Christophers. XI, J, XL. Então isso aqui seria... Poderia tirar del J, XI, XL. Porque realmente eu estou derivando com uma parametrização, né? As bases primitivas e a parametrização, que é o que a gente está fazendo, né? O T é a parametrização né? Ou seja, aqui, por exemplo, aqui o V, o exterior V são as parametrizações e o XY são as bases aí. Então, o XI seria uma generalização disso. Então, isso aqui eu poderia reescrever como menos X, isso aqui é um exterior, tá? Desculpa, isso aqui é um interno, né? É um produto interno, como XI, XJL. Então, isso aqui é del J, XI, XL, menos. Isso aqui é... Eu posso tirar... Agora, eu posso tirar o del L. Vai ficar XI, XJ, menos XL, XJ. Certo? Desculpa, aqui é mais, né? Tem que ser mais, respeitando aqui. Então, vai dar del J, XI, XL, menos del L, XI, XJ, mais del I, XI, vai ficar XL, XJ, menos, né? XL, XIJ. E o que isso aqui fica? Isso aqui fica, na verdade, que os símbolos de Christophers IJ K, né? IJK vai ficar igual a meio, né? De JK. Acho que aqui é L, se eu não me engano. E eu vou chamar de G e J, por exemplo, isso aqui, né? X e XJ, por exemplo. E aí isso aqui vai ficar... Desculpa se eu tiver alguma incoerência com os símbolos, mas é isso aqui, o símbolo de Christophers, tá? Isso aqui ó, é derivada inversa, tá? Então, X e J seria derivada inversa. A derivada inversa não, desculpa, o determinante inverso, tá? Então, isso aqui vai dar XI XJL mais del J, né? Aqui, del J, X e L menos del L, que é aqui o del L, X e J. Tá, então, deu isso aqui. Então, isso aqui é o símbolo de Christophers. Em outras palavras, eu tenho um DS. Desculpa, isso aqui na verdade é um del S, né? É del S, del I, né? Vou escrever isso aqui, assim. É exatamente isso aqui, né? DI VJ, del I VJ, menos meio de GKL, del I GJL mais del J XL menos del L XJ. Então a gente caiu nisso. Só que isso aqui tem que ser igual eu quero que isso aqui dê igual a zero. Então para dar igual a zero, o que acontece é que eu vou avaliar o caso aqui de dentro. Porque isso aqui não faz sentido dar zero, porque isso aqui é o determinante inverso. Então eu vou avaliar isso aqui. Só que para avaliar isso aqui, para dar zero, eu tenho que fazer com que del I JL mais del J GL tem que ser igual a del L J X G e J. Muita letra, certo? Então é isso aqui. Só que pensem comigo, eu não estou levando em consideração a dimensão que eu estou. Apenas na base formada em J padrão e a parametrização L, que é exatamente o que está acontecendo. Então, isso aqui não me remete a um anel comutativo. Certo? Isso não me remete, porque se eu vejo isso aqui como uma álgebra de Lie, automaticamente vou cair num grupo comutativo. Certo? Então, eu não posso... Então, eu tenho que achar um grupo que não seja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou permutar um aos outros. Então, o I vai cair no campo JL inteiro. O J vai cair no campo IL inteiro.
o L vai cair no campo IJ inteiro. E vai ser essa soma, né? Eu poderia até pensar como vai I e J. Então, eu vou ficar permutando entre todos esses elementos. Então, isso aqui seria um somatório, por exemplo, né? Uns 3 somatórios, né? De I, J, L, como sendo as permutações. Qual seriam as permutações de I? Aqui, na verdade, teria que ser I, JL mais P de J e L mais P, L e J. Isso aqui vai ficar... As permutações de JL vai ser o quê? 3 fatorial. De 3 termos. Porque eu vou ficar trocando. Eu vou ficar permutando. Que vai dar o quê? 6 fatorial. A mesma coisa para PJ e L para 3 fatorial. Que vai dar 6. E claramente... Desculpa, aqui não pode ser um mais, né? Aqui tem que ser um menos. E aqui vai ficar P, L e J igual a 3 fatorial. Que vai dar mais, né? 3 fatorial na parte J, na parte I, 3 fatorial na parte J, que vai dar 12. Só que aí que tá a questão. Eu tenho 6 mais o 1, que é a não permutação. A não permutação é uma escolha que dá 7. E aqui a não permutação dá 7, então aqui deveria ser 14. O que isso me faz remeter? Ao como eu posso permutar. Isso aqui me remete à dimensão. Se isso aqui está me remetendo efetivamente à dimensão, então o que eu vou ter que fazer exclusivamente? Que o meu máximo, então eu vou avaliar. Então vamos supor, S0. Por que S0 e S1 eu posso colocar na mesma balança? Porque S0 seria 0 fatorial. Que dá uma permutação mais 1 de escolha. Eu não vou fazer assim, só vou fazer de escolha, então daria 2. S1, 1 fatorial, dá 1. Uma escolha, uma não escolha, dá 2. Olha lá, a permutação é a mesma. S2 a gente não avalia, porque é par, a gente já viu o porquê. S3, poderia? Sim. 3 fatorial, que dá 6 mais 1, que dá 7, dá exatamente 7. E aí, S5, S7, S9, tem base? Tem, mas não é paralelizável, não é para toda a base. Certo? Não é para toda a base. Então aí agora me vem a questão aqui, primordial. S3 menos o nível vai ser um isomorfismo com R4. Então, eu tenho que pensar, todo R4 em si mesmo é um grupo abeliano, é comutativo. Então, tem que ter um grupo que não é comutativo, porque eu não estou analisando... Porque se eu analiso isso aqui com base na não comutatividade do quociente de Lie, isso não vai me dar absolutamente nada. Então, isso aqui pode tender para um quociente de Lie, claramente ser um grupo abeliano. Então, o que está acontecendo aqui? Então, eu vou expandir. Então, como S1 menos a esfera, menos 0, né? Igual um isomorfismo. É um isomorfismo com R2. Um isomorfismo com C. Então, eu vou expandir C, porque C é comutativo. E se eu expandir C? Porque se eu expandir Rn, vai ser sempre comutativo. Mas se eu expandir C, será que C perde a comutatividade? Então, é o que eu vou analisar agora. Então, como eu tenho C, N, isomorfismo com R, 2N, então claramente C2 seria o isomorfismo com R4. Então seria claramente uma expansão de C. Será que eu perco a comutatividade? E aí a gente vai ver que a gente vai cair nos H, ou seja, vai cair nos quatérnios. Olha só que interessante. Qual é a propriedade dos quatérnios? Aí eu deixei aqui já pronto, para não ter perder muito tempo. Essa é a propriedade dos quatérnios. Olha só que interessante. Eu não tenho comutatividade nos quatérnios. Eu expandi C e caí nos quatérnios tendo essas propriedades aqui. E ele acaba sendo apenas o quê? Aqui embaixo? Ele acaba sendo apenas associativo. O que já é o suficiente para ter um grupo e efetivamente um anel.
caindo no caso de simples de Christophers, analisando apenas, efetivamente, esse caso aqui, de permutar elementos. E aí entra uma questão agora maior, uma evidência maior. S7. S7 incluso. Ou seja, eu não vou fazer aqui, mas não é, Felipe, porque aqui seria 7 fatorial pela lógica lá em cima. Ou pelo S5 seria 5 fatorial e não faz sentido, eu concordo. Mas eu tô falando de não comutar, não permutar, comutar não pode, né? Mas não permutar esse 7. Não permutar em relação a nada. Pegar exatamente a base como ela vem. Então se eu pego apenas esse 7 exatamente como ela vem, isso aqui menos, né, o 0 é um isomorfismo com R8, que é um isomorfismo que a gente chama de octônios. E esses octônios vão ter uma propriedade mais fraca ainda, porque eu não vou mexer absolutamente nada. E a gente tem os octônios que têm exatamente essa propriedade. Que elas vão ter, elas vão ser alternativas, não sei nem vão ser alternativos. Vão respeitar essa norma aqui. Tá. E o que é ser alternativo? Alternativo é a parte mais fraca da associatividade, mas ainda assim é considerado um grupo. Então vocês percebem por que é tão fraco? Porque eu não tô mexendo nada na mistura do meu grupo. Mas ainda assim, vai dar 0. Ou seja, o que a gente lembra, o que cai, vai voltar naquele esquema. E aí eu queria mostrar, né? Vai mandar para esse enunciado do Teorema de Adams a representação do plano de Fano. Que exatamente ele está pegando o que seria a multiplicação dos octônios. Ele está pegando o triângulo, está inserindo dentro dele aqui a esfera. E aí exatamente o que eu tenho aqui é essa alternatividade, ou seja, uma permutação parada. Seria uma permutação parada, exatamente. É claro que aqui é uma representação dessa multiplicação de octônios para mostrar que eles assumem essa propriedade alternativa, que é uma alternativa, uma parte mais fraca. Só que o mais bonito, o mais interessante, como vocês estão vendo aí, é exatamente essa questão do plano de Fano. Tá? De Fano. Né? Então vocês percebem esse 7, né? É legal esse E4 que ele rotaciona, né? Ou seja, essa conexão que não são alternativas. É como se eu tivesse já posições definidas ao todo. Então, E7 é também com uma estrutura bem fraca, mas parada ali. Você poderia até pensar também, mas eu já estudei esse caso com um argumento um pouco mais fraco, mas esse argumento de prova que eu usei de permutação é bem tangível, bem forte já. Mas você poderia pensar uma maneira um pouco mais intuitiva, que é exatamente utilizar a questão de você inserir a circunferência aqui dentro e você pensar em termos de permutação tangível. Ou seja, você pensar que E1, E2 e E3 são tangentes. Ou seja, cada redução de triângulo, ou seja, cada redução de triângulo na circunferência aqui seria as máximas permutações. Aí você reduziria a S7. Só que isso não prova, por exemplo, que S5 não existe, por exemplo, uma base geral paralelizável. Tá? Enfim, senhores, é isso que eu queria mostrar. Tá? Eu fiquei praticamente alguns dias aí estudando esse caso para mostrar aqui para vocês. Vocês percebem como isso acaba toca praticamente em álgebra, toca em estruturas complexas, exige-se, né? Então você pode tanto aquela fórmula, né, que eu mostrei ali para vocês, uma fórmula que eu desenvolvi para resolver o teorema de Adams, e depois mais para frente, mais coisas resolucionais, é justamente isso. É muito interessante essa questão, né? Então, como surge naturalmente, quando você vai expandindo a concepção de um anel, um grupo, acaba se perdendo, né? A gente poderia até entrar numa questão mais filosófica e acaba perdendo todo esse contexto, esse princípio, certo?
de comutatividade, né? Ou seja, coisas bem ordenadinhas acabam se perdendo aí, essa concepção do que o ser humano entende acaba se perdendo. Mas, enfim, senhores, espero que vocês tenham gostado. Foi esse o vídeo de hoje, tá? E é isso. Ao longo da semana trarei mais vídeos, creio eu, vídeos de React, enfim. Comentem aí também. E também deixem aí as suas ideias também acerca, dúvidas também. E também pra gente poder efetivamente bater os papos também. Enfim, já agradeço desde já. Obrigado.